Olá, pessoal. Estamos iniciando uma série de conteúdos sobre tecnologia dos materiais e começaremos pelo capítulo inicial falando de ciência e engenharia dos materiais. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria deixar aqui uma breve pergunta, né? Por que estudamos os materiais? Bem, vamos começar falando aqui de um item familiar, né, bem conhecido, que é fabricado a partir de três tipos de materiais diferentes, que é um recipiente de bebidas. Tá? Então, aqui, né, um fabricante bem conhecido, nós temos aqui três tipos de materiais utilizados nessas embalagens, né? Nós verificamos as ligas metálicas, né? No caso aqui nós temos a latinha que representa uma liga de alumínio, que é o metal, né? Temos também as garrafas em vidro, né? E os vidros, como nós sabemos, são cerâmicas, tá? E também nós temos as garrafas plásticas, né? Onde o plástico é um polímero, né? Vamos falar também um pouco de polímeros mais à frente. Ou seja, nós temos aí a nossa garrafa PET. Muitos cientistas, né? E também engenheiros, sejam eles civis, mecânicos, químicos, elétricos, né? Uma vez ou outra eles vão sempre, né, deparar-se com problemas que envolvam materiais, né? Por que nós estamos colocando isso aqui? Porque na resolução de problemas do dia a dia, sempre vão aparecer problemas envolvendo materiais. E aí, diante disso, o engenheiro, o cientista, quem estiver diante do problema, ele tem que entender qual o melhor tipo de material ou o material mais apropriado, né, para uma aplicação que venha resolver aquele problema. E para isso ele tem que entender as propriedades dos materiais para que ele possa selecionar, né, um material de forma correta. Nós temos milhões de tipos de materiais no mundo, né? Sejam eles materiais naturais, né, que é o que a gente chama de materiais básicos, sejam materiais sintéticos, que são materiais, né, construídos e concepcionados e fabricados, né, em meio artificial. Vamos falar um pouco aqui dessa divisão, tá? Que é a ciência e engenharia dos materiais. Então, essa disciplina de tecnologia dos materiais, ela tem duas grandes vertentes, que é a ciência dos materiais e a engenharia dos materiais. Vamos ver as diferenças entre essas duas vertentes, né? Então, a disciplina, né, de ciência dos materiais, ela envolve a investigação das relações que existem entre as estruturas e as propriedades dos materiais. Como assim, né? A gente, quando vai aplicar um material ou selecionar um material para a resolução de um problema, a gente tem que entender quais são as propriedades finais que aquele material possui. E para isso, você tem que entender como se comportam as estruturas desses materiais, como é que se comportam, né, a parte científica desse material. Ou seja, qual a relação das estruturas dos materiais, né, com as propriedades que eles oferecem, suas propriedades finais. Em contraste, a engenharia dos materiais, né, com base nessas relações, que são as estruturas, né, as estruturas em relação às propriedades finais, né, consiste, com base nisso, né, nessa ciência que a gente falou, a concepção do projeto ou engenharia, né, de como fazer isso ser aplicado. Tá? Então, como assim, Francisco? Ciência basicamente bate a relação estrutura propriedade dos materiais. Engenharia, né, pega toda essa ciência como um base, né, para aplicação em um projeto de engenharia, né, com esse material utilizado como base para um determinado fim. Então, a gente está falando muito aqui em propriedades dos materiais, né? E aí, falando um pouco dos materiais sólidos, né? Nós temos diversas propriedades que são importantes. Vamos falar de algumas aqui. Então, as propriedades mecânicas, né, são importantes, as propriedades elétricas, as propriedades térmicas, né, as propriedades magnéticas.
as propriedades óticas e as propriedades deteriorativas, tá bom? Então eu trago aqui, ó, do lado, tem um material que ele tem 3 formatações quanto às suas propriedades óticas. Eu tenho à esquerda um material, né, que ele está totalmente translúcido, né? Você consegue ver através dele. Você tem um material central que ele está parcialmente opaco, né? E o material à direita ele está totalmente opaco, ou seja, o mesmo tipo de material, né? Mas ele pode ser trabalhado com propriedades diferentes. E aí, falando um pouco mais de projeto, produção e utilização desses materiais, como é que a gente pode, né, dividir os materiais em grupos, tendo em vista essas 3 vertentes: projeto, produção e utilização dos materiais? Eu tenho que entender que, para trabalhar o material, eu tenho que entender como ele é processado. Então, como é que é o processamento desse material? Como é que ele pode ser processado? Qual é a estrutura desse material? Já falamos um pouco disso aqui, tá? Quais são as propriedades finais que, a partir daquela estrutura que o material tem, a partir do tipo de fabricação ou processamento que ele passa, quais são as propriedades finais que o material vai apresentar? Sejam elas mecânicas, elétricas, ópticas, né? Essas propriedades que nós acabamos de falar. Qual é o desempenho final que você espera de um material? Né, com base em processamento, com base na estrutura e com base, né, nas propriedades finais que aquele material apresenta. Então, ou seja, gente, o desempenho de um material ele depende de tudo isso, tá bom? O desempenho ele depende da estrutura do material, da forma que ele é processado, das propriedades finais, né? Tudo isso leva a você entender qual e como o material se comportará em uma aplicação de engenharia. Tá bom? Então, essa é a sequência lógica. Eu tenho que entender como o material é processado, qual a estrutura dele, quais são as propriedades finais que aquele material apresenta, para entender como ele vai se comportar, qual vai ser o desempenho, como é que vai se comportar esse material quanto à sua performance em campo. Né? E aí, com base nisso, eu posso falar aqui, sucintamente, de 3 critérios importantes na seleção dos materiais. Quais são? O primeiro são quais as condições de serviço às quais o material está submetido. Né? Então, eu posso ter um material submetido a condições, né, extremas, a condições normais, né? Então, isso vai ser fator diferencial no tempo de vida útil desse material em campo, ou seja, no desempenho final dele. Tá? Qualquer deterioração das propriedades do material durante a operação. Então, o meu meio, o meu processo, o que aquele material está inserido, ele deteriora as propriedades mecânicas, elétricas, né, ópticas, magnéticas do material, tem que ser entendido isso, porque eu posso fazer com que, se eu tenho um processo ou um ambiente muito hostil, digamos assim, eu posso diminuir a possibilidade de ter um bom desempenho no material, né? A performance dele. E o terceiro, né, como a gente fala sempre na engenharia, o aspecto econômico ou custo, ele é muito importante. Né? O material X ele é mais caro ou mais barato do que o outro. O tipo de processamento vai custar mais caro ou mais barato do que o outro. As propriedades finais te dão um desempenho que representa um custo-benefício maior ou menor do que aquele outro material. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu vou selecionar um material para aplicar no campo de engenharia.